Chegamos a mais um Outcast Podcast, nossa janela para o mundo da neurodiversidade. E esse mês de agosto, que comemora o mês dos pais, o Outcast vem com um especial maravilhoso. Mas antes de eu contar quem está aqui, da gente ter esse bate-papo maravilhoso, quero agradecer aos nossos amigos do Outcast, aqueles que chegaram junto, que estão com a gente para fazer com que a nossa missão de levar conhecimento cada vez mais longe aconteça. Solta aí, Fred. Outcast Podcast, a nossa janela para o mundo da neurodiversidade. Um oferecimento, Oficina da Massa, a melhor pizza da região. CEP, Centro Especializado em Psicodiagnóstico. Priorize, Centro de Referência Médica em Neurodesenvolvimento. Itamed, Clínica Multidisciplinar. IRS, Serviços Elétricos e Hidráulicos em geral. Outcast Podcast, a nossa janela para o mundo da neurodiversidade. E eu hoje tenho aqui mais um pai maravilhoso. No mês dos pais, a gente tem que honrar, né? Os pais. E hoje eu tenho aqui Alessandro Nicásio. Boa noite. Boa noite, bem-vindo. Obrigado. É um grande prazer ter você aqui. Tenho certeza que a gente tem muitas histórias para poder estar conversando aqui hoje. Com certeza. Tá feliz? Tá Sim. nervoso? Um pouquinho. Todo mundo fica nervoso, mas não sabe que é só um bate-papo. Mas me conta um pouquinho da sua história. A gente quer conhecer você primeiro, né? Eu sei que Alessandro Nicásio é pai, Sim. mas é além de pai. Sou Alessandro, sou formado em administração de empresa, 10º período de enfermagem. Olha, Enfermagem por amor, por gostar de cuidar e saber que quando a gente cuida, a gente também é cuidado. com certeza, né? Mas me conta, como é que você caiu no nosso mundo, né? Da neurodiversidade. Como que foi isso? Bom, a história começa bem difícil, porque filho, quando mexem com nossos filhos, mexem com a família, mexem com tudo, o alicerce, né? E nós fomos chamados numa escola. Meu filho tinha mais ou menos 2 para 3 anos. Nós fomos chamados na escola, pela pedagoga da escola. E segundo ela, meu filho não ia aprender. Nossa, como é que foi isso, Alessandro? Então Esse baque? aquele baque. Uma criança ligada no 220, que corria, pulava e era bagunceira, mas era aquela coisa que a gente sempre gostou. Uma criança. Não, você tem ali seu filho, ele vai bebezinho, vai passando, vai tendo toda aquela coisa assim, você fala, tá ok. Aí de repente vem um baque desse do nada. Sim. Tipo um soco no escuro. Um balde de água fria, né? balde de água fria. O que meu filho tem? Vamos lá, vamos tentar entender. E não era o conhecimento que a gente tem hoje, né? Era uma coisa bem mais difícil. E nós fomos procurar, né, ajuda, fomos procurar médicos, fomos fazer o que tinha para fazer. E só que graças a Deus, né, hoje meu filho tem 18 anos, está no 2º período de enfermagem. Olha que legal. Entendeu? Graças a Deus. Foi junto, né? Tá indo para a área da saúde, que eu também gosto. Então, assim, a gente passa, né, por momentos muito difíceis. Você vê que diagnóstico não é definição de nada, né? Não, nem só um é. pouquinho. Mas assim, antes desse balde de água fria, vocês não tinham percebido nada. Meu filho sempre foi, como a gente diz em casa, ligado 220. Sempre foi elétrico, sempre foi. Mas sempre se deu bem com todas as crianças, sempre brincou, sempre gostou de cuidar de outras crianças. Então pra gente aquilo ali era normal. Porque eu também sempre fui ligado no 220. Esse é o problema nosso. A gente às vezes fica assim, não, me puxou mamãe, puxou papai. Quando vê, transtorno. Eu também sempre fui. E onde eu fui criado, a gente tinha aquela soltar pipa, jogar bola. Então pra gente era normal. E menino, né? Menino, a gente espera esse comportamento, Sim. espera subir nas coisas e ficar, desce aí, menino! Não, um dia numa festa de aniversário, ele pegar um copinho lá na fonte de chocolate. Essas peraltices que é engraçadinho, mas... Então, assim, como a gente não tinha esse conhecimento, como era uma coisa bem, né, restrita na época. Então a gente realmente tomou um susto. Mas como? De uma hora para outra, meu filho não vai aprender, meu filho não vai
Porque o não é só, o aprender não é só ler e escrever. Claro que não. Pelo que ela falou, que ele não vai aprender, pronto, meu filho vai vegetar. É. Porque não vai aprender, pra gente era uma coisa, né, surreal, muito grande. Para você ver como que o conhecimento faz diferença. Hoje, né, assim, por mais precário que exista ainda o alcance, né, do entendimento ou do conhecimento sobre autismo, sobre qualquer outra neurodivergência, você vê a falta de tato, né? Pura e simplesmente, olha, não vai. E assim, não teve... Eu vejo que é justamente essa falta de conhecimento. Sim. De parar e pensar, nossa, peraí, olha só, porque ela poderia chegar para você e falar assim, olha só, pai, nós estamos com uma dificuldade nesse quesito, talvez precise de um acompanhamento. Agora já taxar que não... Não, porque ele, segundo ela, ele não desenhava, ele não parava sentado. Mas é uma criança de 3 anos. Com hiperatividade, realmente não. Eu fui professora de educação infantil e eu falo sempre isso, já mencionei em alguns outros programas aqui, que quando eu fiz a minha monografia foi sobre o déficit de atenção como prejudicial à aprendizagem. O meu tema era esse. E assim, eu estudei o TDAH de cabo a rabo, o que tinha na época. Eu nunca consegui me identificar ali quando eu estava estudando. Porque o que eu sentia, o que eu tinha, não estava ali ainda. Porque só se tratava da hiperatividade enquanto movimento infantil. Tipo, ó, o menino não senta, o menino não consegue bater palma devagar. E eu tive alunos assim. Eu tinha um aluno que você falava assim, bate palminha devagar para fazer aquele silêncio. Aquilo, o devagar ali, já dava um negócio nele que ele não conseguia. Mas o TDAH ele era relacionado a isso, a criança levada. E não só o que é hoje, né? Tanto que eu não consegui nem identificar. Hoje que eu vi, olha. E aí você vai procurar médicos, né? Você vai procurar, vamos entender, vamos ver o que a gente pode fazer. E aí a gente pode. É uma criança tipo TDAH combinado, transtorno desafiador. Eu não tenho, só tenho TDAH. Você fala que não e ele vai, você fala não e vai. Segundo o Fred, que é o nosso doutor aqui em casa, ele disse que eu tenho também o desafiador. Eu, na verdade, eu falo pra ele o seguinte, que às vezes é só a minha personalidade forte. Não é transtorno, é personalidade. É. Eu sofro. Eu acho que toda mulher tem essa personalidade forte. Tem personalidade, a força não se encontra. Isso. E aí a gente chega naquele ponto assim, poxa, meu filho puxou coisa boa e coisa ruim de mim, coisa boa e coisa ruim da mãe dele. Será que nós somos os culpados disso? Porque lá em casa, desde pequeno, a gente sempre falou em tudo. A gente conversou sempre tudo, a gente é amigo, a gente, né, primeiramente pai e mãe, mas nós somos amigos, a gente conversa, a gente senta, a gente brinca, como minha esposa fala, que eu sempre falo, a gente perde um amigo, mas não perde a piada. Exatamente, Isso, concordo com ela. A quinta série lá em casa é até hoje. Então a eterna. gente fica naquela preocupação, realmente. Será que nós vamos conseguir o objetivo? Como é que foi para a família isso? Porque assim, entre pai e mãe, a gente, o que acontece? Vem esse diagnóstico, a gente ao mesmo tempo que fica com aquela coisa do, meu Deus, e agora como vai ser? Mas aí logo em seguida já vem, tá bom, vamos fazer e vai ser assim pra frente. Mas a família, aqueles familiares que não frequentam naquele núcleo ali, sempre tem aquele, mas será que é isso mesmo? Será que eu não sei o quê? Será que não tá faltando? Como é que foi pra família no geral? Vamos botar, pra família foi assim, coitadinho. 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 Pra muita gente é um coitadinho. E pra gente não. Não. É criança, vai aprender a respeitar, vai aprender regras, porque tem que impor as regras. Não, principalmente. Mas é igual, a gente ia para aniversário.
meu filho sempre foi comunicativo, ele sempre falou com todo mundo, sempre. Então ele fazia um aniversariante e deixava ele enfiar o dedo no bolo. Ele conseguia convencer, ele tinha isso de convencimento nele. Então a gente chegou um tempo que a gente ficou um tempo sem aniversário, sem sair com ele. Para evitar muita coisa, porque nem todo mundo entende. Sim, sim. Todo mundo acha, a criança, nossa, sem educação, uma criança, os pais não dão educação, essa criança deve virar a casa de cabeça para baixo. Eu lembro, assim, o Raul, ele sempre foi uma criança que... Ele sempre foi... Ele era um garoto levado, tá? Como todo menino, daquele que você olhar, que você via, tava subindo uma escada, tava pulando um trem, era isso. Mas às vezes ele tinha... algumas vezes era birra, outras vezes era realmente alguma desregulação. Mas ele tinha um negócio de começar a chorar, e aquilo as pessoas ficam olhando para você com aquela cara assim, você não vai fazer nada? Você é uma mosca morta? E aí eu vendo assim, que ele... E eu não, eu era super enérgica, porque até então não tinha diagnóstico. Então o diagnóstico meu era a ponta do meu chinelo, entendeu? Então nessa época eu ainda era firme com ele. Depois eu falei, gente, podia ter tratado melhor. Mas assim, é o que eu te falei, como a professora não teve tato, né, para te informar, eu também não tive tato para lidar com meu filho até os 8 anos dele. Era assim, ou eu deixava correr solto, ou eu partia pra cima. É igual a questão de medicação. Meu filho foi tomar medicação. Dei a medicação no meu filho sentou na frente da televisão e ficou estatalado olhando para a televisão. Aquilo pra mim era não vou dar uma medicação pro meu filho não. Porque ele ficou totalmente parado. Não, parado. Você falava, ele olhava e voltava de novo pra televisão. Eu falei, não, calma aí, deixa ele aprontar todas. Deixa ele, vamos ver o que dá, vamos tentar na regra. Como você falou, se for o caso, vamos na ponta do chinelo. Na ponta do chinelo. Entendeu? E aí nós fomos tentando, não é receita de bolo. Não é, cada um é cada um. Vai no seu. E nós fomos ali levando, minha esposa foi se qualificar para tentar entender, porque era uma área que ela já gostava. E ali ela foi se qualificando, foi aprendendo, foi me ensinando e nós fomos juntos ali caminhando. Até a gente chegar onde a gente chegou hoje. Mas é uma luta. Não é, sem dúvida. Não é fácil. Não. As pessoas não sei se não querem entender ou se não entendem, não procuram também aprender um pouquinho sobre. É porque existe aquela coisa, até é por isso que existe uma discussão tamanha a respeito da inclusão ou não do autista nível 1, por exemplo, nos benefícios legais, né? Como se tivesse muito benefício ser TEA. Mas existe justamente isso, porque a partir do momento que a pessoa ela tem um comportamento, ainda que um pouco alterado, né? Como o caso do Rian, né? Ainda que um pouco alterado, mas ele é funcional, as pessoas acham que é só porque pai e mãe não dá limite. Isso. É porque você não... O Raul tem problema com alimentação. Muitas vezes já ouvi falar assim, porque você não insiste. O meu pai falava umas coisas assim, é porque tem tudo. Se passasse fome, não tinha isso. Se passasse, aí né, citava assim, fulano lá não sei da onde, vai lá, dá um prato desse, ele não vai comer. Mas eu vou concordar porque eu também falo às vezes isso. É. Eu falo também às vezes Né? que a gente acaba tendo essa lembrança, né, É. dos avós, dos pais, e a gente acaba, infelizmente a gente acaba falando o que a gente não deveria falar. Sim. Mas naquela hora, não falei, também não vou voltar atrás não. Não. Como a gente achava que era pirraça, colocava de castigo e debatia. Você acha que é pirraça? Será que não é? Não, deixa lá, eu já coloquei, não vamos voltar atrás. Não, e até porque precisa de limite, sim, apesar, né, da gente sabe que existe aquela rigidez, tem coisas que realmente não conseguem fazer e às vezes é uma coisa banal, uma coisa simples, tipo, só mudar de lugar um copo. Para ele é dificultoso, mas ao mesmo tempo, se você
se você também não orientar de uma forma que ele possa realmente mover esse copo, apesar da rigidez, fica tudo por isso mesmo. Fica nessa questão. Eu assisti um filme uns meses atrás, que era a história de um pai, né? O filho era autista nível 2, inteligentíssimo, mas ele tinha muito prejuízo era prejuízo de toque, de comida, assim, o molho do macarrão não podia encostar no macarrão, era toda aquela coisa toda, e aquela rigidez que eles têm de falar assim, olha, você gostou dessa caneca? E tem 30 canecas, qual caneca você mais gostou? Não, eu não tenho como saber se eu gostei dessa se eu não experimentei todas. Então, o pai e o menino, eles saem, né, na Europa para poder escolher um time de futebol. Ah, eu vi. Você viu esse filme, né? Eu achei e aí o fantástico. menino vai, mas aí aos poucos, assim, como é a questão, né? Nossa terapeuta ocupacional vai saber disso. Mesmo ele tendo a rigidez em determinados lugares, ele se propôs a falar, não vou deixar ele me revistar, se todo mundo vai ter, eu também vou, ele não quer toque. Pra ele foi difícil, mas ele fez. Agora você imagina. Ele fez o sacrifício. Fez o sacrifício porque ele já começou a ter aquela consciência. Pode ser que ele vai querer de novo? Não sei, mas já experimentou. É a mesma coisa que falar. Não, eu vou chamar a atenção, ainda que... Porque precisa. E hoje eu até entendo muita coisa dele. Porque agora eu também estou começando a procurar para poder me tratar. Aham. Né? Porque eu sempre tive muita dificuldade. Por exemplo, eu sempre gostei de matemática. Eu sempre fiz conta de matemática sem precisar usar fórmula. Eu criava a fórmula e isso para mim também era ruim. Porque eu era taxado como colava. Eu achava que eu era horrível em matemática. E eu acho que eu sou horrível em matemática. Mas, na época de escola, eu não conseguia aprender a matemática que me ensinaram. Só que depois um dia eu peguei um livro, fui de capa a capa e eu aprendi. Só que aí, depois que eu aprendi, eu descobri que com uma única regra, você resolve tudo. Sim. Aí eu falei, ué, gente, era só isso. E às vezes você trocar. Aí ficou aquela coisa porque tinha as matérias que eu mais gostava, claro, todo mundo tem, né? E tem matemática era um problema. O Raul, ele amava matemática, ele brincava de fazer continha. Mas eu acho que ele já cansou disso. Aí hoje ele assim, se você cobra dele a tabuada, por exemplo, e for perguntando, ele tem dificuldade. Mas se você pegar um aplicativo de tabuada, ele consegue. Ele faz tudo, ele não erra uma. É a abordagem. Né? E lá em casa nós tem o Pedro, que é o menteado, que para mim é um filho, né? Desde 3 anos de idade que nós estamos juntos, então para mim é um filho, não tem distinção e tanto o Pedro quanto o Rian quanto eu temos essa dificuldade de não usar a fórmula, a gente criar uma fórmula. E eu fui vendo neles a dificuldade que a gente tem realmente de a gente querer criar um modo para a gente aprender melhor e eu acho que nem todo mundo aceita isso. Então hoje na faculdade eu estou tendo essa dificuldade. Então eu vejo que as crianças atípicas, né, que conseguem se inserir, conseguem na faculdade, vão ter essa dificuldade porque eu acho que não estão nos preparando para isso. A escola em si, eu vou te falar como uma criança atípica não diagnosticada. Eu passei a minha vida acadêmica inteira, minha vida estudantil, até o ensino médio. O ensino médio já ficou mais solto. Mas até a 8ª série, antigamente, passando atestado de que eu sou velha, né? Até o 9º ano. Agora eu sou velha. É isso. Nós somos velhos. Não somos. Até o 9º ano, eu tinha muita dificuldade na escola. Assim, não dificuldade em aprender. Eu nunca tive dificuldade de aprender. Eu tinha dificuldade de me manter ali, prestando atenção naquilo, porque eu achava tão assim, era muito vago. Eu não consigo. O vago, pra mim, eu não consigo. Você falar comigo assim, olha, Gisele, aconteceu tal coisa e você me mostra um negócio concreto. Eu nunca mais vou esquecer. Agora, se você falar uma coisa que eu tenha que imaginar essa coisa, não que eu não seja criativa, porque eu sou,
é difícil para guardar. Então, assim, aquela abstração química, por exemplo, que falava, é o carbono, que não sei o quê. Eu ficava assim, carbono para mim era aquele papel. Então, a gente usava antigamente na escola. Eu ficava pensando assim, aquele papel. Aí quando eu falava daqueles elementos, ou falava de alguma situação, se mandasse eu falasse assim, fulano saiu de tal lugar acelerando tanto, eu já perdi ele no meio. Porque para mim é muito abstrato. Era muito abstrato. Muito. Então essa é a dificuldade. A escola, ela não é preparada para pessoas como nós que não conseguem trabalhar com abstrato. Então a gente passa como medíocre, como que não entendeu, como que não fez, porque você não consegue ter sentido naquilo. E ter a paciência, porque ele não tinha paciência. Ele pegava a atividade dele, ele terminava a atividade dele, ele queria outra coisa. Ele queria mais coisas e não tinha coisas preparadas. Então ele ia ensinar um amiguinho. Só que o jeito dele ensinar o amiguinho é aquele jeito de, vamos lá, faz assim. Aí acabava soltando aquele, pô, você parece que é burro. Não é, coitado. Eu me distraía. Ele acabava e ele atrapalhava todo mundo. Porque ele ficava ali em volta, né? Ele ficava... Eu me distraía. Passava o dever no quadro, né? Porque naquela época era giz. Aí eu sentada, começava a copiar o dever do quadro. E eu sentava perto da janela. E um passarinho fazia barulho, eu olhava. Aí depois que eu fiquei olhando pro passarinho lá e já fiz toda uma fanfic na minha cabeça da história daquele passarinho, a professora virava e falava assim, quem terminou, vamos corrigir. E eu não tinha nem terminado de copiar. O que eu fazia? Eu fechava meu caderno e fingia que tinha copiado. Aí, e assim, elas não corrigiam, mas nessa época, ela já não ia de carteira em carteira, né, corrigir. Então meu dever começava a copiar, parava, passava o cabo de folha e ficava por isso mesmo. Um belo dia ela foi lá e pegou, né. Eu escondi o caderno embaixo assim, falei, gente, eu não tô achando meu caderno. Aí sempre tem aquela pessoa, Tá ali, ó. olha aqui o caderno dele aqui, que ódio que me deu daquilo. Aí eu acabei sendo pega. Pega pelo pé. Aí me mandaram até para uma classe especial, pra você ver como é que são as coisas. Eu fui parar numa classe especial e ninguém achou que eu tinha problema. Nossa. Não, assim, no meu caso, escola, né, todo mundo frequentou escola normal, 6º, 7º, 8º, 9º ano. Eu não. Eu parei na 6ª, parei de estudar, porque tinha que trabalhar. Quando eu voltei a estudar, eu fiz uma prova de reclassificação. Ah, sim. E aí eu fui parar no 1º ano do 2º grau. Então, pulei essa etapa toda. Então, tive que me adaptar, tive que tentar. Comigo foi ensino normal, regular. E estudo lá em casa, eu estudo com fone de ouvido, ouvindo música no último volume. E a minha digníssima esposa acha aquilo absurdo, porque como que você estuda ouvindo música e um fone no último volume? Eu não sei você, mas o silêncio absoluto me incomoda, ele me distrai. E por quê? Qualquer barulhinho em volta chama a minha atenção. Aí eu perco o meado, acabou. Na época de vestibular, eu estudava, assim, a TV ficava ligada e aquele sonzinho de TV não alto, nada muito alto. Ficava a TV ali ligada e eu estudando. Era assim que eu conseguia. Se tiver um silêncio absoluto, eu não consigo. Eu consigo por alguns minutos, mas depois eu começo a ficar incomodada com o silêncio total. Igual o Rian. O Rian é a TV, é o computador ligado, a TV ligada, o fone de ouvido, mexendo no telefone e prestando atenção em tudo que está em volta. Quando eu morava sozinha, eu programava a TV para desligar. Eu ia pro quarto, a TV ficava na sala. Eu programava a TV para desligar, ia pro quarto, ficava lá, e quando a TV desligava, eu dormia. E eu não sei estudar. Eu não sei parar para ficar uma semana, não. É um dia anterior, e isso também foi, o Rian também tem essa mesma levada. Eu presto atenção na aula e não quero mais pegar aquela aula para ficar revendo. Eu sou capaz de me lembrar exatamente da aula que eu tive quando eu tinha 8 anos. Eu lembro da professora escrevendo no quadro, eu lembro do que ela disse, eu lembro de tudo. Eu tenho essa memória, mas eu esqueço onde eu botei meu óculos.
Mas isso é normal. Isso... Às vezes eu tô com óculos na cabeça e procurando. E procurando óculos. Mas eu tenho essa memória. Eu falo assim, gente, mas pra que esse banco de dados? Inútil. Mas eu tenho essa capacidade. Às vezes eu lembro de coisas tão aleatórias, tipo, eu lembro de eu estar uma vez no banco, tinha uma mulher na minha frente, que ela tava com uma bermuda jeans e usando o celular, porque na época não tinha muito celular, e ela tava mandando mensagem naquele de apertar 3 vezes para cada letra. E eu lembro de, pra que eu lembro dessa mulher? Que relevância tem? Nada. Mas, você entende? Eu tenho essas lembranças e ao mesmo tempo eu não consigo lembrar do básico. E a gente não entende por quê. Não entende. E é uma coisa difícil de a gente... É difícil. Aí a gente para até para pensar, mas será que eu tenho um problema e o problema está comigo? Será que isso é só... Eu não sei você, mas eu sempre achei que eu era esquisita. Eu era uma criança estranha. Eu sempre fui a ovelha negra da família. Não, eu era uma criança estranha. Eu sofri bullying. Eu sofri bullying quando eu era criança porque eu gostava de falar difícil. Aí eu gostava de dicionário, então eu pegava um dicionário, uma vizinha me deu um dicionário, eu ia lá, eu via aquela palavra, aí eu sabia o que significava, botava uma cruzinha na frente assim, e aí eu tentava colocar aquela palavra no contexto. Mas eu queria botar naquele contexto, né? Então às vezes a pessoa fazia alguma coisa, eu já logo, pá, aquela palavra, só que você tem 8 anos e você fala um negócio mais buscado, sou das crianças de 8 anos, faz o quê? Nossa, ela é metida, ela não sei o quê. E aí eu sofri muito bullying, nossa senhora. E é o que eu acho que nessas atípicos também passam. Que cada um tem a sua, como que eu vou falar? Suas especialidades. Sim. Tem uns que são excelentes em matemáticas, em português, em geografia, e por aí vai. E na escola, para eles, aquilo ali é bullying. É bullying. Porque... Não, e você vê o outro colega, né? Às vezes a minha coleguinha que conseguia ter um caderno, eu tinha inveja dela. Porque ela tinha uma letra perfeita. O caderno dela, ela fazia uns negocinhos assim, aquela em volta fazia uma margem. Aquilo era lindo. Eu não conseguia ter caderno. Eu estudei 5 anos de direito com um caderno de uma matéria e não gastei tudo. Eu estou no 10º período, meu caderno acho que deve ter 3 folhas só escritas. Eu não consigo. É porque pra mim é só aquela aula ali, eu já vou conversando e daqui a pouco eu chego em casa, dou uma olhada num livro, porque aí livro é uma coisa que eu gosto de estudar. Quando eu fui estudar para a OAB, por exemplo, era uma prova de marcar. Eu não sei fazer prova de marcar. Aí, ó. Eu não sei fazer. Então, assim, eu perdi na prova de marcar. Ah, mas é só marcar. Pra mim, não é. Eu tenho muita dificuldade em fazer prova. Se você falar assim, olha, a prova é oral. Tranquilo? Tranquilo, pra mim tá ótimo. Ou a prova, eu vou te dar 2 questões, você escreve o que você souber. Eu escrevo um livro. Agora, aquela prova de marcar, aquilo pra mim é difícil, gente. Não, eu tenho uma dificuldade. Bota um texto enorme. Nossa. E aí uma pergunta... Não, e pior da história, você olha certo e fala assim, não, mas isso aqui tá certo, mas e isso? Aí você começa a viajar na maionese. Aí você acaba marcando. Você sabe qual é a certa, mas você marca errada por... Porque você fica assim, não, tá faltando tal coisa aqui, isso aqui tá errada por causa disso. Porque eu queria que a minha vida fosse simples. Todo mundo. Eu queria que a minha vida fosse simples. Às vezes eu vejo as outras pessoas fazendo, trabalhando e sentindo as coisas. Eu falo, nossa, eu queria isso. Eu queria isso, eu queria ter esse sentimento, eu queria ter essa... E não vai. Não, igual eu ia brigar com a questão da faculdade dele não passar em anatomia. Mas eu não pude, porque eu também tenho a mesma dificuldade que ele tem em anatomia. E como é que é ele adulto agora? Como que ele... Agora ele assim, é uma transformação, né? O Rian hoje é totalmente diferente do Rian vamos botar 5 anos atrás. Hoje o Rian, hoje ele é mais calmo, mais tranquilo, né? Só que aquele é explosivo. Você falar com ele, pega esse copo aqui e coloca ali, ele não vai aceitar de primeira. Mas por quê?
Para quê? O que vai me levar eu levar esse copo para lá? Se não faz sentido, é tão difícil fazer, eu acho. Entendeu? E não tem. Ele vai debater, ele vai discutir. E nós tivemos que aprender isso. Né? A minha esposa às vezes pede alguma coisa, tá bom. E esse tá bom não vai fazer. Aqui em casa há muita dificuldade nisso. Pro Fred principalmente. Porque ele sempre vem com umas ideias que eu falo, você tá errado. Primeiro a gente tá sempre errado. Não. Aí ele falou comigo, não sei que o tempo de que eu falei assim, não, porque quando a pessoa tá errada, que eu não sei o quê, ele falou assim, mas comigo, não, você tá sempre errado. Mas é porque às vezes ele cria umas coisas que eu falo, gente, qual o objetivo? Não tem como. Aí ele fica tentando me explicar e eu falo, e eu não quero aceitar aquilo. É mais forte que eu. Eu posso até concordar lá no meu íntimo, mas bem lá embaixo mas você mesmo. não dá o braço a torcer. Não é questão nem de orgulho, é questão de achar que eu tô certa mesmo, que ele tá errado. Não é aquela coisa assim, não, ele tá certo, mas eu não vou fazer. Não, ele tá errado. Já tá taxado o errado. E lá em casa é assim. A minha esposa, ela fala que ela criou um monstro. Porque o meio, né, muda a gente. Com certeza. Eu venho, não venho do mesmo mundo, da mesma criação, Sim. né, que ela veio. Muda isso. E graças a Deus eu não vim. Porque eu vim com a minha bagagem de pé no chão. Ela também é pé no chão. Mas eu vim com uma bagagem diferente. Então, aprendi muita coisa com ela. Consegui me adaptar. Então, aprendi muita coisa. E isso a gente passou para ele também, para o Rian também. Então, às vezes, e eu vou debater. Antes eu não debatia. Né? Quando eu fui adquirindo conhecimento, hoje eu debato. Hoje não é assim. Por que isso? Por quê? E nós vamos... E o Rian, ele tem esse mesmo pensamento. Ele vai debater com você, ele vai discutir. Se tiver que gritar, ele vai gritar. Ele tenta manter a calma. Mas se ele tiver que falar alto, ele vai falar alto. Então, acaba sendo... Eu não sei se isso acaba sendo uma herança genética. É tudo um conjunto, né? A pessoa não é uma coisa só, unicamente, né? Mas você traz, né, uma perspectiva como pai de uma realidade que muitas pessoas que estão nos assistindo ainda está muito longe, porque são crianças ainda, né? De esperar, porque tem um amadurecimento, né, da pessoa. Hoje um menino de 8 anos, 10 anos hoje, ele tem um comportamento e quando ele tiver 18 é outro comportamento. E a preocupação que a gente tem hoje é o mundo. Sim. É o mercado de trabalho. Como que vai ser esse mercado de trabalho? Porque a gente vem de uma cultura de trabalho onde o patrão manda e a gente obedece. Existem as regras da empresa. E essas regras têm que ser cumpridas. Regimento interno. Aí, o que acontece quando você é neurodivergente, você não consegue se adaptar àquelas regras? Eu, por exemplo, eu tenho muita, extrema dificuldade de receber ordem de quem eu acho que é mais burro que eu. Não que eu seja inteligentíssima, não é isso. Não é que eu sou a melhor de todas, não. Mas se eu desconfiar que a pessoa que está mandando em mim, ela não consegue ter o mesmo alcance que eu não consigo obedecer. Isso é difícil. É muito difícil. É muito difícil. É muito difícil. Eu tenho problema sério com a hierarquia. Isso é muito Eu difícil. jamais poderia ser militar. Eu ia viver na cadeia ou expulsa. Eu passei por isso. Não, eu não consigo. Eu fui militar, então eu a não gente... consigo. Eu não consigo. Ordem sem sentido. Por quê? Não. Tanto que ele tá para se apresentar e eu falei com ele, não, continua, tenta não servir para você continuar Que tá na seu faculdade, estudo, né? para que você... Porque eu sei a dificuldade que você... Ainda mais para quem tem transtorno desafiador. Sim, eu fico imaginando. Você vai catar mato, você vai fazer o que a gente chamava de famoso cri-cri, que era catar matinho. E ele vai debater, ele vai, não vou, porque isso não faz parte. E isso vai causar uma... Não faz sentido. Não faz sentido para ele. Não, o meu problema é o não faz sentido. Entendeu? Não faz sentido, ele me tira do centro. Se a pessoa fala assim, mas por que isso?
porque tem que ser assim. Eu falei, não, mas não tem que ser assim. Aí eu começo aquela discussão e eu não faço, ou faço com muita má vontade. E dá pra ver que eu tô fazendo com raiva. Eu tive um professor que ele falava, tem que fazer do jeito que eu quero. Pra mim isso já era... Nossa, eu não faço. Já, como você disse, é um soco na barriga. Não no faço. estômago, na boca do estômago. Não Eu é já deixei de assim. entregar trabalho por causa disso. Não faço. Como ele mesmo não fez uma prova de anatomia, porque ele falou, eu não vou fazer, porque ele quer que faça assim, eu não vou, não é. É. Calma, não quer fazer, não faz. Não Você faz a próxima. É porque não faz sentido na cabeça da gente. E olha que eu tô numa profissão que tem hora que eu vejo assim, meu Deus, por quê? Mas aí, no caso, sou eu, né, que tô ali conduzindo, né? E eu como advogada, eu sou muito atrevida. Ontem eu fiz uma audiência, cheguei pro Fred e falei assim, nossa, a juíza me chamou a atenção umas 5 vezes. Aí o Fred falou assim, você foi atrevida? Eu falei, não, eu falei o que eu queria falar, mas ela que me chamou a atenção. E o pior é que eu vejo que na universidade, se a gente acha que na educação, né, fundamental, né, no médio, é difícil, a faculdade é pior. Eu não achei. Porque na faculdade, eles não estão nem, professores não estão nem aí se você está prestando atenção na matéria, se você... Então, para muitos, isso é dificultoso. Para mim, para mim não. Foi maravilha. Para mim foi bom, porque eu sei que eu vou prestar atenção se eu quiser. Não, eu pra vou mim, fazer. gente, meu sonho foi a faculdade. Porque na escola você tem, é rígido, né? Isso. É o horário de entrada, você não pode sair sem pedir autorização. Não. E você tem que sentar naquela carteira. Pra você ter uma ideia, ao longo da minha vida de escola, eu sentei em todos os lugares da sala. Não, Isso, no lugar certo. não, isso quando eu não trocava de turma. Na faculdade eu estudei em 4 turmas diferentes, em 2 horários diferentes. Porque eu gostava de trocar. Então lá na faculdade, aquele prazer que eu tinha de falar, nossa, eu não quero mais levantar e sair, aquilo era muito bom. É um porque livramento. eu não era obrigada a ficar ali. Eu não quero assistir essa aula, eu vou levar Aí eu falava essa assim, quer saber? Eu vou passar para de manhã. Aí eu fazia o curso de manhã. Aí eu olhava aquilo e falei assim, nossa, que turma horrível, quero trocar para outra turma. Aí eu trocava. Não era só trocar de lugar, porque na escola o meu prazer era trocar de lugar. Tanto que eu fazia amizade com todas as pessoas da sala, porque eu sentava em todos os lugares. Já na faculdade era mais livre. Então, Não, e o Rian eu tive que chamar a atenção, porque o Rian estava deixando de estar na sala de aula para ir pro famoso barzinho da faculdade. aprendendo Aí eu fui aprendendo aquele... Eu falava, filho, ó, você sabe que você tem uma certa dificuldade. Então, ou você vai estudar lá ou você vai ter que estudar em casa. Quer ir? De boa. Eu não vou te proibir de ir, eu não vou parar de pagar essa faculdade, porque... Não. Mas lembra que você tem um compromisso. Sim. E o seu compromisso é só esse, é só estudar. Então você vai... Até que, graças a Deus, ele agora deu uma... É porque ficou empolgado. Início, né? Primeiro período. Assim mesmo, jovem, né? Aquelas amizades. Assim mesmo. Mas na hora que começa a vir as notas, aí a gente começa a ficar assim, epa! Não, mas aí é bom. Porque eu bato minhas notas com a dele. Isso é legal, isso é legal. Que quando eu chego a minha nota, chega um 9, ele tira um 8 e fala assim, ó, eu trabalho de dia e estudo de noite. Você só estuda, então, isso é bom. Então a gente fica nessa guerra. Aí ele tira um 10 ele vem me eu quando eu fiz a faculdade, eu era mais nova, né? Então tinha o pessoal da noite, tinha muita gente mais velha, né, que fazia faculdade e tal, trabalhava. Eu também trabalhava, só que eu trabalhava na própria universidade, então eu tinha meu horário, tinha meus esquemas lá e tal. E eu tinha esse negócio, sabe? Esse bicho carpinteiro que não me deixava ficar no lugar direito. E eu lembro que eu participava das aulas, às vezes eu chegava lá e nem sabia que tinha prova. Aí via todo mundo estudando, eu falei assim, gente, não, hoje tem prova. Eu falei assim, de quê? Aí, de tal, eu falei, qual que é a matéria? Aí eu olhava mais ou menos assim, eu falei, tá. E eu fazia a prova, e às vezes eu tirava assim, não 10, mas tirava um 9, até um 8, né, dependendo da prova difícil e tal. E tinha um senhor que estudava comigo, que ele tinha um ranço de mim absurdo,
Porque ele ficava assim, ela nem para nessa sala, ela não faz nada, e ela tira nota boa. Tipo assim, e deixava um absurdo, e deixava que eu não estava levando a sério. Mas eu estava levando a sério, porque eu estava estudando o que eu gostava. E o que eu gostava eu lia em casa, eu comprava livro, eu assistia as aulas, eu ia em outros cursos, eu conversava, palestras. Então assim, e não é que ali naquela sala talvez eu não tivesse, mas eu em casa, eu folheava, eu estava sempre lendo uma coisa ou outra, conversando com as pessoas, e eu aprendia por isso. A mesma coisa do seu filho. E eu não tenho essa grande, como que eu vou te falar, grande prazer de ter que pegar o livro para ler. Ah, eu gosto. Administração, eu fiz administração. Também. Eu tenho um livro fechado até hoje. A administração é muito chata. Mas eu ia estudar. E eu ia estudar. Eu ia procurar prestar atenção mais na aula. E é isso que eu passo até para ele também, cara. Presta mais um pouquinho de atenção na aula, que vai te ajudar. Às vezes você prestando atenção na aula, você não precisa estudar em casa. Porque nós temos essa dificuldade. Cada um tem a sua dificuldade. Sim. Tem a sua... Eu falo que cada um tem a sua parcela de culpa, né? Porque se eu não assistir a aula, eu não posso me culpar. Não posso, se eu não for bem na prova. Porque se eu não estudar em casa também, eu não vou. Então a gente tem essa interação muito boa. Né? Como a gente fez agora. Eu entrei no segundo período de enfermagem, não fiz o primeiro. Ele entrou no primeiro, então a gente acabou estudando na mesma turma. Vocês estão na mesma turma? Não, agora não. Agora ele está no segundo, né? Eu tive que pagar a matéria do primeiro, porque eu não fiz, não tinha feito. Então a gente acabou ficando na mesma turma. E eu tentei dar o espaço dele. Né? Deixei ele lá com a turminha dele, eu fiquei no meu canto. Só que ele acabava me chamando, a turma dele acabou me abraçando. É tio, é o tio da turma. Né? Então foi uma coisa bacana. Assim, eu acho que poucos pais teve essa interação, esse tempo de estar até na faculdade, na mesma sala com o filho. E isso é bacana, isso é legal. Né? Dele tirar a nota e ele ter que ir para a PR na matéria e eu passar na matéria. E eu ficar pegando no pé dele, ó, cara, tá aí, ó. Qual é a dificuldade? Mas ele é dedicado, né? Quando ele quer ou só quando tem interesse? Só quando tem interesse. Ele é bem... Ele leva tudo num... Deixa, vamos levando. Ele é meio Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Mas ele sempre teve essa tendência para escolher esse curso? Não, ele sempre falou que ele queria fazer veterinária. Sempre foi o foco dele, sempre gostou de bicho, não podia ver um bicho na rua que queria levar para casa. Se eu deixasse lá em casa hoje era um albergue de animais. Ele não pode ver um bicho na rua que ele quer levar. Só que ele mesmo parou, ele fez uma pesquisa, ele conversou com os amigos e ele chegou pra gente e falou: de 10 que formam, 1 consegue um emprego na veterinária. Então eu fui olhando e fui vendo que o mercado para a parte de enfermagem é um mercado maior, pai. Aí ele observou isso, né? Tanto que eu falei, cara, se você não quer fazer enfermagem, você pode fazer qualquer outra faculdade. Uma coisa que você queira fazer. Para você não chegar na metade e, não vou porque não é o que eu gosto. Aí ele falou, não, eu gosto, é o que eu quero. Então, até para mim que já fazia, ficou uma coisa... Tanto que ele falou que ele acabou se espelhando em mim para poder fazer. Então, para um pai, isso é um orgulho, com certeza, sem dúvida. É um orgulho você ver que seu filho ele viu em você um espelho para poder seguir. E tá indo, tá lá, segundo período agora. Falei, cara, vamos prestar um pouquinho mais de atenção, porque não é barato, uma faculdade hoje não é barato. Então, dificuldade, se eu puder te ajudar, a gente senta. Pai, isso aqui eu não entendi, vamos lá. Vamos sentar, vamos ver, vamos... É porque é difícil, né? É um curso difícil, eu acho. Não a enfermagem, o pessoal acha que é um curso muito fácil. Eu não acho, não. Entendeu? Nós temos a anatomia, que é uma... No meu entender, a anatomia 1, para mim é muito mais difícil do que a anatomia 2. Então, nós temos algumas matérias específicas, como farmaco, que é uma das matérias que reprova muita gente. Então, realmente, não é fácil. Mas ele não tem dificuldade por conta do transtorno dele, não? Não, por conta do transtorno, não.
Ele tem uma dificuldade por ele mesmo deixar aquilo ali ir caminhando. De não querer estudar em casa, que é o famoso computador, jogo. Né? Às vezes o jogo chama mais atenção do que realmente, do que uma matéria para estudar. Com certeza. Né? E eu falo com ele, cara, pega 2 horas por dia, estuda 2 horas por dia. Se você estudar 2 horas por dia, você passa as horas jogando. Não vai te atrapalhar. Cria uma rotina, Eu falo com ele, não faça igual a mim, porque eu não fiz isso. Então eu tive a minha dificuldade. Então cria uma rotina para que te ajude. Mas é engraçado quando, às vezes a gente fala isso, quando a gente está mais velho, mas quando a gente está na idade, a gente não quer fazer. Não, eu falo que eu queria ter a cabeça que eu tenho hoje, eu queria ter com 18 anos. Eu falo que a experiência é a coisa mais inútil que já inventaram. Porque a gente vai vendo que a gente fez muita coisa que não precisava. Mas é porque é da idade, né? Próprio da idade e tudo mais. Mas, assim, não me arrependo. Não, também não. Não me arrependo. Deus me deu um filho maravilhoso, os dois, porque cada um tem a sua qualidade, cada um tem o seu defeito. Né? O Ian pra gente nunca teve defeito, ele tinha coisas a melhorar. É porque, na verdade, é uma forma como ele vê o mundo, né? Sim. E aí você, como pai, acaba vendo também o mundo dessa mesma forma. No seu caso aí a gente tem traços, né? Me conta um pouquinho como é que você se vê nele. O Rian, responda igual a mim, debate. E essa dificuldade mesmo de ter que esperar as coisas. Isso não é muito de esperar. Né? Apesar que a vida me ensinou muita coisa. Lá em casa hoje eu sou a razão, né? E minha esposa ela é a ação. Então muitas vezes ela vai agir e eu calma, vamos analisar, vamos ouvir. E ele já tem isso, ele já quer ir. Né? Então eu falo para ele, para um pouquinho, volta atrás, pensa um pouquinho. Eu tenho um amigo que ele fala que parece que eu penso 7, 8 vezes antes de falar qualquer coisa. Eu falo, não é. Não é. Eu acho que isso vem até do... É meio para controlar a sua impulsividade? Sim, porque às vezes eu posso falar alguma coisa que eu vou magoar. Então é aquele assim... Se às vezes a gente fala, uma palavra é mais forte que uma pancada. Então às vezes eu procuro mesmo pensar um pouquinho mais. Ainda mais para quem tem TDAH, né? Porque se você não precisa de falar muita coisa para deixar o TDAH numa situação de extrema tristeza. Às vezes um olhar, às vezes um comentário. Porque parou, acabou. Eu não sei se eu tô com raiva, eu tô com raiva. Eu não vou ficar, não. Se eu tô com raiva, eu tô de cara fechada. Ah, tá tudo bem. Não. Mas o Rian lida como, assim, por exemplo, com críticas? Como que ele lida? Ele escuta. Se ofende? Às vezes. Ele escuta, filtra, o que é bom eu não quero saber. Sério? Se não for do agrado dele, eu não quero saber. Não, mas você tem que saber. E isso a pauta lá em casa. Não, vem cá, senta aqui. Você gosta ou não, você vai ouvir. Mas nem sempre aceita. Principalmente quando ele acha que é uma coisa injusta, que ele tem uma justificativa. Sim, hoje mesmo ele foi fazer uma entrevista de emprego em Itaperuna, ele retornou, aí eu não estava em casa, mas ela perguntou ele, e aí? Ele falou assim, eu não volto. Ela, tá, mas por quê? Ele, não, porque não é o que eu acho certo de ser. Entendi. Eu não acho certo. Não é o que eu gosto. Não é fazer com as pessoas o que eu acho que eles fazem lá que vai me levar a algum lugar. Eu quero outra coisa. Eu gosto de cuidar.
Então eu até achei isso interessante nele. Tanto que eu falei, não, cara, você não é o que você quer, você viu que não é a sua, não está dentro do seu ser Rian, né, da sua qualidade, cara, tenta outra coisa. Mas não deixa de tentar. Não, claro. Mas tem que incentivar, né? Não, em casa claro, a gente tem que pegar, ó, tem que ir, mas a gente tem que tentar entender também. Porque a gente sabe que é difícil. Hoje, o mercado de trabalho para qualquer juventude já é difícil. Ainda mais para quem é atípico. E lá vai ouvir coisas que não quer, vai sofrer muita coisa, como você falou. Tem gente que dá ordem que não tem a qualidade para dar ordem. Aí você não aceita, aí você acaba sendo... Ou às vezes a forma que você faz, de repente não é... Também dá certo, mas como não é aquela que está no protocolo, fica a desejar. Fora a convivência com outros colegas também. Sim, é muito difícil. Eu principalmente, eu não sei dar ordem. Eu falo com quem trabalha comigo que eu não dou ordem. Eu peço. Só que eu não tenho paciência de pedir 1, 2, 3 vezes. Eu peço uma. Se eu tiver que falar na segunda, eu vou lá fazer. Entendi. E aí, por isso, às vezes eu faço muito mais do que quem trabalha comigo. Mas isso é uma característica de sobrecarregar. O Rian provavelmente também deve ser assim. Num trabalho em equipe, por exemplo. Sim. Tanto que trabalho, ele não é de esperar pelos outros. Não. Trabalho de faculdade, alguma coisa. Eu mesmo vou fazer. Porque isso eu também tenho. Então isso é um traço que não, né, acaba levando o outro. Ele é perfeccionista, Rian, ou... Não é. Aí ele, o trabalho, faz lá o trabalho, se tiver um amassado, Rian, mas tá, vai assim mesmo. Concordo, perda de tempo. Eu já não. Eu não. Eu já sou chato. Não é assim, a gente não vai mandar troço, vamos embora, moda, vamos embora, né? Mas a perfeição me irrita um pouco. Eu já sou mais enjoado, ele já não é perfeccionista. Ele quer entregar o resultado. Sim, é mais objetivo, né? Isso é bom. Isso é bom, depende, né, do mercado. Igual, por exemplo, no caso, igual vocês, por exemplo, trabalham com, né, atendimento, saúde. Às vezes, numa emergência, a perfeição não tem como, né? Não cabe a perfeição naquele momento. Mas eu falo muito que não existe o 100%. Não. Não existe. Em nada que nós vamos fazer, em nada na nossa vida existe 100%. Sim. A gente pode ter até um 97%, 96%, mas 100% é impossível. Eu falo isso também. Eu falo que a gente tem que entregar o nosso melhor. Sim. Você entregou o seu melhor, eu acho que já é uma pontuação a 100. Porque na área da saúde, você deu o seu melhor, você salva uma vida. É verdade. Ali você fez o que precisava ser feito, já salvou uma vida. Você já salvou uma vida. Ele tem consciência disso? Ele tem vontade disso? Tem. Ele fala, ele sempre falou pra gente, o Rian sempre foi de cuidar. Ele é muito novo, por isso tu perguntando se ele tem consciência. Pelo seguinte, pela juventude. Não, ele sempre... E quando a gente é novo, a gente tem... né? Mas ele sempre foi de cuidar. E ele sempre foi daquilo assim, pô, ali, me ajuda a empurrar o carro, vamos lá. Pô, me ajuda ali a pegar, vamos lá. Que legal. Ele sempre foi prestativo. Isso é bom. E ele fala que na saúde, né, com a enfermagem, ele quer cuidar. E eu falo sempre para ele, que a gente cuidando, a gente passa a se cuidar também. Também. Que a gente às vezes é muito mais cuidado do que a gente cuida na saúde. Sim. Que a gente às vezes está triste, está com algum problema, e ali no atendimento, no próximo, você acaba esquecendo daquele seu problema. É verdade. E ele tem essa noção. Não, eu acho assim, tem certas profissões que precisam de ter um pouco de dom. Sim. Um pouco de vontade, não só
Ah, é porque tem mais emprego, ou porque tem mais... E por esse lado, É. às vezes... É assim, lógico, a gente tem que botar isso na balança, né? Mas só por isso, às vezes, não... Mas ele gosta de... não sei, porque a enfermagem a gente tem N's, né? Possibilidades. Eu acho que ele vai para a área de... eu tenho, né, um pensamento que eu acho que ele vai para essa área de CAPS, que ele gosta de cuidar, ele gosta de conversar, ele gosta de... Então eu acho que é um lado dele... onde que dá uma regulada nele. Dá uma acaba... Porque ele vai acabar se regulando e regulando né, as pessoas. Então eu já não vou para esse lado. Não tenho essa... apesar de eu gostar, já tive, já acho muito, muito interessante, mas eu não quero ir para esse lado. Já quero ir para outro lado, mas eu acho que ele vai se dar muito bem nessa parte. Na minha família, assim, meus irmãos fizeram enfermagem, um é polícia, mas o outro fez enfermagem, trabalha com isso, minhas cunhadas, mas pra mim não faz... Não, assim, não é que eu não goste de cuidado, mas eu acho que é tão estressante e eu não sei se eu saberia lidar com isso. É um plantão de 24 horas, é um plantão onde você tem que estar ali praticamente se doando quase que 100%. Né? E a gente traz a nossa bagagem de problema de casa. Né? Hoje eu trabalho na área da saúde também, então a gente acaba vendo como é que realmente é. Mas é uma coisa que eu gosto. Que bom. Eu faço a enfermagem todo mundo fala que você só não faz por amor, você faz por amor e dinheiro. Claro, a gente precisa do nosso para pagar nossas contas. Verdade. Mas a enfermagem, para mim, era uma coisa que eu já queria ter feito há muito tempo. Financeiramente eu não podia. Então, financeiramente eu não podia. Eu fui para a minha segunda opção, que foi a administração. Então hoje, graças a Deus, eu consigo. Que é bom também quando você tem uma faculdade anterior, às vezes te dá uma maturidade, uma base, melhora, né? Me ajudou em muita coisa. Tanto na enfermagem. Porque a enfermagem tem a parte de administração hospitalar, não tem gestão. Eu tenho gestão hospitalar, né? Eu tenho uma pós-gestão hospitalar. Então isso, muita coisa me ajudou. Me ajuda bastante. Bacana, bacana. Como é que o Rian, ele lida assim, com frustração ao longo não só da carreira, mas como que você vê ele reagindo a essas coisas? Tem alguma orientação sua nesse sentido? Primeira coisa dele é se fechar, né? Eu sei. Primeira coisa, ele se fecha, ele não quer falar com ninguém, ele não quer... Não, a gente só quer fingir que não aconteceu. Isso. E aí a gente tem que ter aquele famoso jeitinho, famoso jeitinho mais brasileiro, né? Que o brasileiro ele tem o seu... Então a gente vai chegando, não se empurrar e querer, porque isso só piora as coisas. Então a gente vai chegando até ele se abrir. E aí ele acaba... chegou um tempo que era mais comigo, que ele chegava, falava só comigo, não queria conversar com a mãe. Não, hoje a mãe já está mais... que a mãe é braba, né? Então, a mãe sempre foi a braba, né? Então ele não tinha, só que ela conseguiu mudar isso. Então hoje ele já conversa com ela, hoje ele já se abre. E graças a Deus essa interação entre a gente, então hoje ele até consegue, teve uma frustração, ele vem, aconteceu isso, e o Rian é daquele. Se ele fez, ele assume que ele fez. Isso é bom. Ele arca com as consequências, mas ele assume, eu fiz. Isso é muito bom. Passou rápido. Passou, né? Passou, já tá cansado. Tava empolgado. Tava nervoso. Agora já tá calmo, tenho certeza. A gente está caminhando para o nosso final, né? Quero te agradecer sua presença, a sua contribuição. É muito bom a gente estar falando com os pais, né? Tendo essa oportunidade para os pais contar um pouco da sua história, da sua perspectiva com relação aos filhos. Se você quiser deixar alguma mensagem para as pessoas que nos assistem, fica à vontade, essa câmera. Não, só para dizer para os pais que não desistam dos seus filhos. Aconteça o que acontecer, tenta compreendê-los. Né? Eu tento ser para o meu filho
o que eu não tive em casa. Então eu tentei ser o pai presente, o pai sempre ali do lado. Então tentem ser pai também, dessa forma. Isso aí. Porque o filho não depende só da mãe. O filho depende do pai e da mãe. Sendo que a mãe está sempre em primeiro lugar, que a mãe é quem está sempre junto do filho desde o nascimento. Verdade. Né? A mãe é que dá a luz, mas não desista dos seus filhos. Estejam com eles, lutem pelos direitos dos seus filhos, porque nós precisamos disso. Sim. Porque a gente está num mundo tão difícil, Muito. está num mundo onde eu falo sempre que se o futuro do nosso país está na mão dessa juventude, então pegue na mão da sua juventude, porque senão a gente não vai ter um mundo lá na frente. É verdade. É verdade, falou tudo. Obrigado. Eu que agradeço a presença aqui, foi muito bom mesmo, foi um bate-papo muito proveitoso. Que bom. Para vocês, meus amigos que nos acompanham, peço que sigam nas nossas redes sociais, @Outcast Podcast no Instagram, no YouTube Outcast Podcast e o nosso portal www.outcast.com.br. Nós temos informações, nós temos artigos científicos, nós, Tayana, estamos aguardando, né, para poder mandar um artigo para a gente aqui, porque informação de qualidade na internet a gente tem que procurar e é onde tem no Outcast Podcast. Então, até a próxima. Fiquem com Deus. Outcast Podcast, a nossa janela para o mundo da neurodiversidade. Um oferecimento, Oficina da Massa, a melhor pizza da região. CEP, Centro Especializado em Psicodiagnóstico. Priorize, Centro de Referência Médica em Neurodesenvolvimento. Itamed, Clínica Multidisciplinar. IRS, Serviços Elétricos e Hidráulicos em geral. Outcast Podcast, a nossa janela para o mundo da neurodiversidade.